boa noite. Meu nome é Andrea Toscanini e hoje estamos em mais um dia da nossa conversa dentro da série Sleep Talks. Um assunto super importante, falar um pouquinho de sono e imunidade. São muito boas Álvaro, mesmo. me diz uma coisa. Eu queria que você se apresentasse Tá. Bom, formalmente. formalmente, tá. Meu nome é Álvaro Pentanha, eu sou médico neurologista. Atualmente eu atuo como neurologista geral no Hospital São Luís, da unidade Itaim, e no Vila Nova Star, né, que é um hospital novo da Rede D'Or. Eu coordeno a neurologia desses dois serviços. E eu também coordeno o ambulatório de medicina do sono do departamento de neurologia lá da Faculdade de Medicina da USP daqui de São Paulo, né? Que lá no HC a gente tem vários grupos e eu sou o coordenador do grupo da neurologia. Acho que é Muito isso. bom, né? Muito bom. Perfeito. Bom, então, assim, o nosso tema é sono e imunidade. Então, eu Uhum, acho que a gente poderia começar falando sobre imunologia, alguns aspectos do que é importante dentro dessa coisa da memória imunológica e como é que o uhum, sono modula o sistema imunológico. uhum. É. Não, é perfeito. Quando a gente conversou, né, Andréia, sobre esse tema, puxa, vamos falar de sono, imunologia, a gente bateu um papo, né, para definir. Falei, gente, nós estamos numa época de pandemia, né? A gente está discutindo vacina, resposta inflamatória, tanta coisa relacionado a isso, e a gente sempre fala, puxa, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? E aí eu via na televisão pessoas, médicos sérios, profissionais sérios, falar alimentar-se bem, descansar, dormir bem. Poxa, então, pera, então vamos conversar melhor exatamente sobre esse tema, né? Tá, dormir bem, mas o que dormir faz de melhor, né? O que o dormir faz de melhor para a gente poder, em relação à minha imunidade? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria comentar porque a gente na medicina do sono, a grande maioria dos médicos, a formação é neurologista, como eu, mas aqui eu fiz clínica médica antes, é pneumo, é psiquiatra, é otorrino, e às vezes a gente deixa de lado aspectos do sono, que como a imunologia, a endocrinologia, que é o que você curte Isso. muito, a gente deixa de lado, porque nós somos neurologistas, nós somos otorrinos, né? E aí então eu mesmo faço muito parte de neurofisiologia do sono, são temas que me agradam, e a gente deixa de lado o cuidado dessa outra parte, do restante do corpo, porque o resto do corpo também dorme, o resto do corpo também participa, né? Só que como, digamos, o sono é regido pelo sistema nervoso central, quando a gente conversa sobre sono e imunidade, é super importante mostrar como o sistema imune e o sistema nervoso central, eles, apesar de serem estruturalmente diferentes, eles. Gente, brotam uns corações aqui do lado. Jesus, eu me As pessoas que assustei. estão apaixonadas por Diz- você vão Ave colocando Maria. coraçãozinho. Ó, a Ave, eu Erika vou me entrou. distrair. Erika, põe coraçãozinho pro Álvaro. Ave Maria. Eu me distraí. Mas agora vamos falar sério. Então, o sistema nervoso central e o sistema imune, eles, apesar de serem estruturalmente diferentes, eles funcionam até de uma forma parecida. Você tá rindo que apareceu o coração. Pra Aí ele o que que eu... acontece? O que acontece? Por quê? Porque eles têm três coisas que são fundamentais. Eles respondem a um estímulo externo. Né? Os dois, né, o sistema neurológico, sistema nervoso central e o imune, eles respondem a um estímulo externo. Eles percebem esse estímulo, respondem e eles geram memória. Né? As outras partes do organismo não têm essa estrutura de perceber o externo, responder ao externo e gerar memória. Para quê? Para a gente se preparar para frente. Uhum. Outra coisa que é super importante é que o sistema nervoso central e o sistema imune, eles falam entre si, eles conversam entre si. O sistema nervoso central fala com o sistema imune através do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que a gente estuda na faculdade várias vezes, mas a gente esquece depois na nossa prática médica, né, do estresse e tudo mais, e também através do sistema nervoso autônomo. Já o sistema imune, ele vai falar com o sistema nervoso central de que forma? Através da produção das citocinas,
das quimiocinas, de neuropeptídeos, né, até mesmo de neurotransmissores. E eles vão se falando, hormônios, que vão um falando com o outro. Eles trabalham o dia todo juntos, o dia e a noite, né? A gente que gosta da medicina do sono sempre gosta de lembrar da noite. E aí, Exato. Andréia, uma coisa que é super legal é o quê? São 4 coisas que acontecem. Primeiro, eu tenho que ter um reconhecimento, como eu já falei. Eu tenho que ter uma resposta. Eu tenho que ter uma regulação dessa resposta. E eu tenho que ter uma resolução daquilo que eu percebi, daquilo que eu reconheci. Então, Uhum. quando entra um agente infeccioso no meu corpo, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema imunológico, eles fazem exatamente isso. Eles percebem aquele agente externo, eles respondem a esse agente externo e eles entre si, um regula a resposta do outro para ter uma resolução daquilo, né? Então, apesar de a gente fala cérebro e fala sistema imune. Quando a gente fala cérebro, a gente pensa no sistema nervoso central, fala do cérebro. Quando a gente pensa em sistema imune, ou a gente pensa no neutrófilo, né, com todas as suas divisõezinhas nucleares, ou em linfonodo, né, em gânglio, né? Não tem nada a ver esse aspecto. Só que o funcionamento é muito parecido, né? Uhum. Exatamente porque eles percebem, respondem e criam memória, tá? O que uma coisa que eu acho super interessante, é um tema que me agrada muito, André, é ritmo circadiano. Ritmo circadiano é muito legal, é super. Também adoro. E eu adoro ir no congresso brasileiro ou no americano e ver as aulas do pessoal da ciência de base, que estuda ritmo circadiano, né? E eu acho que são mais 3 coisas que o ritmo circadiano controla na imunidade. Quais seriam? Primeiro, diferenciação e maturação dessas células imunológicas, né? Então, da produção das células imunológicas. É através do o ritmo circadiano, ele está interferindo nisso. A gente tem uma outra coisa que é a mobilidade, a distribuição das células imunológicas no nosso corpo. E em terceiro lugar, é a produção das próprias citocinas e quimiocinas que eu falei para você. Então, eu Uhum. vou dar uns exemplos, por exemplo. A melatonina, ela tem uma certa atividade imunomoduladora, né? Que é o que eles chamam de imunomoduladora pleiotrópica, né? O que é o pleiotropismo, né? São genes que eles expressam fenótipos diferentes. Um mesmo gene expressando fenótipos variados. E a melatonina, ela age nisso, ela tem uma propriedade imunomoduladora, fazendo, por exemplo, que se evitem produção de células TH17, T helper 17, que estão relacionadas a várias doenças autoimunes, por exemplo, esclerose múltipla, colites. E a melatonina tem essa propriedade de poder modular isso e evitar o surgimento dessas células anômalas, né? Dessas células, desses famoso clock gene que a gente sempre fala, que é o BMAL1. Esse BMAL1, que é um clock gene, é um gene que marca, né, o nosso ritmo circadiano. E esse BMAL1, quando eu tenho deficiência, o que acontece? Eu tenho os neutrófilos que vão ser idosos em circulação. Então, a minha atividade neutrofílica, que é a primeira linha de resposta imunológica, ela vai ser prejudicada. Um neutrófilo, ele vai em média 1 a 2 dias, e o que acaba acontecendo é que esses neutrófilos eles vão durar mais tempo. Só que aí a resposta deles vai ser pior. Uhum. Então Quanto. vamos amarrar aqui algumas coisas muito importantes que você falou, né? Então a gente tem sistemas importantes se conversando, né? Falando do sistema Uhum, nervoso central, sistema imunológico, uhum, sob uma demanda circadiana, ou seja, sim. nas 24 horas eu vou ter conversas diferentes, né? Eu vou ter. Uhum, E assim, estou tentando puxar um pouco para essa coisa do sono, porque à medida, quando a gente fala circadiano, a gente fala nas 24 horas, né? O isso. comportamento desses sistemas é diferente nas 24 horas, né? Então a gente precisa Uhum, entender a influência das fases entre si. E aí você uhum, falou da melatonina, que é importantíssimo, né? Uma coisa que eu aprendi aqui no Sleep Talk, conversando com o professor Tipola, foi o seguinte:
eu sempre imaginei que a melatonina fosse muito mais um hormônio regulatório noturno, regulatório de maneira geral, né? Quando a gente está falando em ligar o modo noite, né? Eu estou falando em ativar todos os sistemas que devem funcionar no modo noite, né? Quais são as atividades que cada um deles, estão falando do ponto de vista hormonal, né? Então, eu estou falando do GH, eu estou falando da prolactina, em outra fase eu posso falar do ACTH. E, bom, e aí uma coisa que eu aprendi com ele é o seguinte: a falta da melatonina regula o modo diurno. Então, isso que você falou é chave. A melatonina é um hormônio regulatório importante no sistema imunológico nas 24 horas. Por quê? Porque à noite ele regula o modo noite e a ausência dela regula o modo dia. E aí essas associações que você fez, né? Também a gente pode tentar colocar elas dentro do modelo circadiano. Então, assim, quando se dá o reconhecimento, ou seja, a interação com o meio externo, do ponto de vista circadiano, quando que vai se dar a resposta, e essa questão da memória, né? A gente tem momentos do dia de maior e menor propensão para cada uma dessas atividades, não é? Sim, isso. André, o que você falou, eu gosto de falar com os residentes lá no HC, uma coisa que é assim, tudo que você faz no seu período acordado durante o dia e no seu período acordado noturno vai influenciar no seu período de sono noturno, né? É inevitável, é inevitável. É cíclico, né? Dormir não é uma coisa que a gente faz à noite, mas é um processo que se inicia quando você acorda. Você acorda e tudo que acontecer vai ser no seu dia vai influenciar na sua noite. Não adianta só, né, como muita gente pensa a medicina do sono, eu vou dar um remédio pronto, desliga, liga, não é verdade? E é isso que você está falando. Puxa, mas se a melatonina não atua à noite, isso vai influenciar no meu dia. Eu estava comentando que tem essa atividade do sistema imunológico em relação a, como se diz, da diferenciação e da maturação das células imunológicas, mas também tem da distribuição. Por quê? Porque Isso, da distribuição. à noite, né? À noite, André, é o período que a gente começa a ter uma maior produção das substâncias inflamatórias, existe esse pico, e a gente tem um predomínio dos linfócitos circulantes durante o dia e dos linfócitos nos tecidos, principalmente no tecido imunológico, nos linfonodos, no baço, né, no tecido linfóide, no período noturno, né? Então, isso já é uma coisa. Uma vez eu li, é que eu nunca mais achei esse artigo. Um autor estava hipotetizando, era uma hipótese, é uma discussão, não é uma coisa bem definida, de que talvez essa intensificação da resposta imunológica, que é mais intensa no período noturno, talvez seja mais. Tem um status pró-inflamatório, principalmente no começo da noite, primeira metade da noite, a gente tem um status inflamatório, pró-inflamatório maior. Talvez possa ser uma adaptação das espécies dos mamíferos, talvez, porque os mamíferos, eles geralmente dormem, a maioria, eles dormiam todos juntos. Então eu estava mais em contato com vírus, bactérias dos outros mamíferos. Isso é uma viagem, eu achei super interessante. Mas tem umas coisas muito interessantes dessa coisa do ponto de vista evolutivo que a gente não pode esquecer, né? Porque se você for pensar de evolução de espécie, a gente tem milhares de anos e, assim, a gente às vezes faz uma mudança comportamental de algumas décadas e a gente não deu tempo do ponto de vista ontológico, genético, fazer essa mudança toda, né? Então a gente quer mudar. Exatamente. Aí o pessoal então, vem perguntar. Diga. O pessoal vem perguntar para mim, ô Álvaro, aí como é que é o nome daquele sono polifásico? Como é que é o negócio do sono polifásico? Eu falava, sono polifásico, o rato, né, ele tem. A gente não é rato. Muita gente fala, né, que o sono é inútil. Eu ouço essa frase direto, dormir é inútil. Dormir é inútil. Puxa, e aí tem aqueles que viram e falam assim, puxa, mas olha só, quando você dorme, você está exposto ao predador. Está errado isso. Só que, na verdade, tem um estudo super bacana, o autor é Preston, eu não vou lembrar o primeiro nome dele. E ele fez um estudo muito legal sobre a imunidade dos mamíferos.
E ele observa o quê? Que evolucionou, houve uma evolução em que mamíferos que tinham mais tempo de sono, mamíferos que tinham mais tempo de sono dormindo, tinham uma maior quantidade e variedade de células imunológicas, e isso dava a eles uma maior resistência a agentes parasitas. Ou Uhum. seja, para essas espécies, então, vale a pena você dormir mais, porque você acaba tendo mais saúde, né? Talvez possa não ser tão útil na nossa sociedade atual, mas Uhum. para a evolução das espécies, dormir é super importante, né? É super importante. Eu te E aí interrompi, você ia falar mais alguma coisa. eu queria falar alguns pontos específicos, né? Eu vou te falar os pontos e Uhum, aí a gente vê qual é a melhor ordem de comentá-los aqui para todo claro. mundo. Então, eu Aham, queria falar um pouquinho do efeito do sono uhum, pós-vacinação. tá. Eu queria falar um pouquinho do efeito do sono na vigência de uma infecção ou inflamação. Uhum, E aí eu queria falar dessa coisa da nossa memória imunológica e como uhum, que ela está relacionada com o sono. Porque a gente fala muito que o sono é importante para a consolidação de memória e a gente tem vários tipos uhum, de memória. Só que também, né, a nossa agilidade de resposta inflamatória, a nossa intensidade de resposta imunológica, a intensidade da resposta, ela também está muito relacionada com a nossa memória imunológica, né? uhum, Se eu tive condições de fazer com que aquele linfócito fosse efetivo, aquela célula, né, conseguisse, na hora que você expõe o antígeno, que ela consolide aquela memória dela, eu vou ter uma eficiência maior. E esse uhum. processo também é modulado dentro da consolidação de memória que acontece no sono. Você Então, está certíssima. eu acho que a gente podia falar um pouquinho assim do sono na vigência de um processo infeccioso ou Uhum, inflamatório. Então, tá. desde uma infecção viral, pode ser Uhum, uma gripe, ou de uma recuperação, porque também é importante, né? Às vezes a gente faz uma cirurgia e a sim. gente tem aí toda uma resposta inflamatória que precisa ser modulada. E Uhum, qual é o papel do sono para isso? uhum, tá. Vamos então, acho que é legal primeiro a gente falar sobre o sono e a inflamação, que eu acho que é interessante, e depois vamos dissecar bem a Tá, vacina e memória vamos imunológica. lá. Sobre sono e inflamação, eu falei então que tem muita. Como fala, o período de vigília, de sono, influenciam demais na nossa resposta imunológica, né? Então, a gente não vai dar aqui, né, André? Acho que é super importante lembrar. Nós vamos dar uma receita, Não, tratamento para infecção. Não, porque a avó da são gente já dá essa conceitos, receita pra gente há muito tempo. Vai dormir, menino, vai descansar, moleque. não Você tá é? gripado, Tá menino. Você tá gripado, vai. doente, vai dormir. É Não é? verdade. A gente já sabe. A questão é que a gente jogou isso de lado, né? Quantas vezes a gente pode ter deixado, puxa, não dei um atestado para aquele paciente, ele precisava descansar. Prescrever aquele atestado para a pessoa poder descansar e dormir, talvez fosse o remédio mais eficiente, ao invés do meu antibiótico, ou meu anti-inflamatório, sei lá o quê, né? A gente deixa de cuidar da saúde da gente do descanso, do repouso. O nosso corpo, ele precisa, né? Quando a gente está no status inflamatório, essas substâncias, as interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, que agora está super na moda por conta da infecção por Covid, porque a gente tem um aumento importante, né, da produção, na tempestade citocínica, das citocinas da infecção pelo Covid. Então a interleucina 6 sobe, manda o fígado produzir muita proteína C reativa, a gente tem o fator de necrose tumoral. Então esse excesso esse processo inflamatório, as citocinas, elas fazem a gente dormir, elas estão mandando, é hora de dormir. O meu próprio metabolismo encefálico, no dia a dia, ele produz substâncias que estimulam a liberação de interleucina, E principalmente aí, e aí interleucina uma 1 coisa e muito legal é TNF, que e faz dormir. a gente vê na literatura que a privação de sono aumenta algumas interleucinas, né? Então, Uhum, é um mecanismo também endógeno de uhum. aumentar a pressão de sono, né? Sim, sim. Uhum, Quando a gente fala no mecanismo, no processo homeostático, né, que é. a gente tem é o acúmulo de horas de vigília, né? É o teu tempo Uhum, acordado que vai te pressionar a dormir. Mas o que acontece nesse tempo é. acordado que eu sou empurrada para uma noite de sono?
é Uhum. justamente isso, né? Então você tem a produção de uma série é, de produtos de Citocinas, metabolismo, tem exato. citocina, É, você tem. é. E aí, assim, se a gente não consegue, durante uma quantidade e uma qualidade de tempo de sono, restaurar isso, eu não gosto muito de falar de descanso no sono, porque é Uhum. claro que a gente tem um descanso físico e talvez mental do ponto de vista consciente, mas Uhum. tanta coisa acontece naquele momento que a gente está dormindo, né? Da parte metabólica, dessa parte endócrina, se a gente for pensar então da parte imunológica, reparo de lesão, enfim, Uhum. apresentação de antígeno, produção de anticorpo, é muita coisa que acontece. Sem falar do Sim, REM, que também é um sono é. ativo, tem essa coisa toda da memória. Então, assim, Uhum. a privação de sono é um estado onde a gente tem acúmulo de vigília e é um estado Isso. pró-inflamatório. Então, é dentro dessa linha que a gente está falando, o que, que eu posso inferir? Que quando eu estou dormindo adequadamente, eu estou aliviando esse estado pró-inflamatório, né? Então, Uhum. se eu já estou inflamada e algumas doenças, a apneia também é uma grande, né, um paciente inflamado crônico, Uhum. então, eu preciso do sono, justamente junto desse conceito da pressão do sono que está chupando, eu preciso do sono para aliviar essa, entre aspas, inflamação que meu organismo está tendo, seja Uhum. por um agente, ou seja por uma lesão, ou seja pela própria privação de sono. Uhum. É. O André, é super interessante porque tem alguns autores que preconizam que talvez, por exemplo, a gente falou de clock genes. Quando eu tenho inflamação, os clock genes, eles diminuem a atividade deles. E aquela célula do linfócito, o clock gene do linfócito. E aí eu começo a ter um status, aquele linfócito começa a ficar ativado. Então talvez o clock gene também seja um percep... Acho que a minha internet travou um pouquinho. Acho que a minha travou. É. Fiquei sem um pouquinho. Você estava falando dos clock genes Eu do tava falando. linfócito. Então, os cloques de linfócitos, eles diminuem a atividade. E aí o linfócito, ele parte para um status mais inflamatório, de reatividade. Ou seja, o clock gene participa do sistema imunológico. Ele fala, opa, está acontecendo alguma coisa, linfócito, vai trabalhar. Uhum. Né? E da mesma forma, as substâncias inflamatórias aumentam a quantidade de sono não REM, né? E ela vai diminuir o sono REM. Até a diminuição do sono REM, porque talvez até por conta da atonia de REM não dá para você ter calafrio, né? Para aumentar a temperatura, né? Não dá para ter o Exato, shivering, exato. né? Só que quando eu tenho uma resposta inflamatória em excesso, aí eu tenho fragmentação do sono, né? Isso acaba acontecendo. E Existe até os... vice-versa, né? O sono Sim. fragmentado, por exemplo, Uhum. mais uma vez citando a apneia, né, a hipóxia Exato. intermitente, é uma Uhum. injúria celular que desencadeia uma resposta inflamatória e que é um dos Uhum. grandes fatores de risco cardiovascular enfim, e que mantém esse status inflamatório crônico do paciente com apneia, né? Eu Isso. digo, eu brincando, mas é uma grande verdade, que a apneia reúne os principais comemorativos negativos que a gente pode ver na medicina do sono, porque ele tem a compressão do tempo total de sono, né? Tem um tempo total de sono diminuído. Você tem a fragmentação do sono, que também pode acontecer em parassonias, ou pode acontecer numa insônia de manutenção, e você tem ainda por cima a hipóxia intermitente, né? Então você tem Uhum. tudo que você pode para estar bem Tem razão. inflamado. E não consegue, Muito. porque, né, cronicamente fazer esse Muito, reparo. muito, muito. Então, então, assim, o sono, a gente pode dizer que ele é um estado fisiológico modulatório do sistema imunológico. Uhum. Sim, sim, ele E modula aí, sim. e aí, Eu até vou dar, por exemplo, alguns exemplos. Tem modelo, por exemplo, de animal para sepse. Então vai lá e inocula uma Escherichia coli, um agente infeccioso no animal. E eles fazem pesquisa. Esses vão ser privados de sono, esses não vão ser. E esses animais que são privados de sono, a mortalidade é maior, né? uhum, Outro, se eu ponho um animal, né, um animal de experimento em privação de sono, eu aumento o risco
de translocação bacteriana da própria microbiota intestinal. Você Porque sabe a que eu vi imunidade um dele fica trabalho, comprometida, eu né? vi um trabalho muito legal que era assim, eles fecharam um andar de um hotel e aí, vamos supor, em 100 pessoas inocularam rinovírus. E aí privaram, então, uma parte dormiu menos que 5 horas, uma parte dormiu entre 5 e 7 horas e uma parte dormiu mais que 5 horas. Uhum. Então, assim, os que dormiram mais que 7 horas, os que dormiram mais que 7 horas, 17% contraiu efetivamente a doença, né? Evoluiu para resfriado. Dos Uhum. pacientes que dormiram entre 7, então foi 16%. Dos pacientes que dormiram entre 5 e 7 horas, 25%. Os pacientes que dormiram menos de 5 horas, 46%. Então, assim, o mesmo, ou seja, o mesmo rinovírus modulando só o Uhum. tempo de sono naquela noite que o paciente foi exposto, né, que o voluntário foi exposto ao rinovírus, quase metade desenvolveu a doença. Então, isso também é uma outra coisa que a gente sempre fala, mas que às vezes nem todo mundo tem em mente, a questão da gente recuperar o sono, né? Que não existe banco de sono, banco de horas de sono. Naquele dia você foi exposto ao rinovírus, então naquela noite você tem que produzir anticorpo, porque senão lá no sábado você já vai estar doente. Né? Então, Uhum. isso que é importante a gente ter constância numa É. boa rotina de sono, né? Porque as coisas vão Uhum. acontecendo e a gente tem naquela noite que corresponder àquele período da vigília. Por isso, mais uma vez, isso que você falou, eu preciso integrar as 24 horas. Eu não posso dividir o tempo É. acordado do tempo dormindo, né? Porque Não dá. exatamente, o meu sono ele vai ser modulado pela minha vigília, né? Tudo que eu fiz, Uhum. se eu fiz uma atividade intensa, física, e eu tive microlesão muscular, é naquela noite que eu vou precisar fazer todo aquele reparo. Não é no sábado, porque eu vou privar sono de segunda a sexta, no sábado você já está todo dolorido, no sábado você já não conseguiu fazer, a lesão está muito maior, né? Então a Uhum. gente pensa sempre nas 24 horas. Isso. E essa ideia, e você prefere falar o que agora? Quer continuar na Não, linha? eu queria só comentar que você falou de estudo. Tem um outro estudo legal que eles avaliaram pessoas que dormiam tempo de sono. Então eles viram que as pessoas que dormiam menos que 5 horas e compararam habitualmente menos que 5 horas, aqueles que dormiam habitualmente mais que 5 horas, e quem dormia menos que 5 horas tinha uma chance maior de ter tido uma infecção de via aérea superior no último mês, relatar no último mês, eu tive uma infecção de via aérea Uhum. superior, e tinha uma chance maior também de nos próximos 2 anos vir a ter um episódio de pneumonia. Olha. Né? Então, olha que maluco. E da mesma forma, por exemplo, que a gente já até para a gente começar a introduzir o assunto da vacina, né? Que em relação à vacinação, não só o sono agudo no dia da vacina pode influenciar, se eu tenho um status Será que. inflamatório de longo prazo, no dia que eu tomo a minha vacina, É. eu posso ter uma resposta imunológica menor. Né? Então, é Uhum. importante a gente se manter dormindo, né, bem, dormir bem. Isso varia de... E uma coisa só que é interessante, tem gente que curtos e confortáveis, né? A gente não pode esquecer que existem os dormidores curtos, mas não é a maioria, né? São menos, são poucos. Então, é super importante a pessoa estar num Eu vou fazer um status de sono. parênteses aqui. Hum, Eu vou fazer um parênteses, né? Vamos lembrar o que é dormidor curto. Uma coisa é a gente dormir pouco e se adaptar a dormir pouco. E uma coisa é a gente naturalmente dormir pouco, né? Então, uhum, uma das principais coisas que eu acho que a gente tem que pensar é sintomas, né? Então, às vezes eu posso ter uma enxaqueca, às vezes eu posso ter uma vertigem, às vezes eu posso ter uma diminuição de libido, às vezes eu posso ter uma irritabilidade. Então, assim, o dormidor curto, ele tem esse tempo encurtado de sono, porém, ele não tem nenhuma consequência metabólica, fisiológica, psicológica, uhum, psiquiátrica. É uma pessoa geneticamente programada para dormir aquele período, que é totalmente diferente da gente, por exemplo, lembrar quando eu era menor, ou há 5 anos atrás, eu dormia 7 horas, agora eu só preciso 5. Veja lá. Será que realmente 2 horas da tua noite não está tendo nenhuma consequência? Às vezes a gente ganha peso, tem dificuldade para perder, ou vem aí
uma glicemia de jejum aumentada, que não se correlaciona com a pós-prandial, ou vem aí uma hipertensão resistente ao tratamento medicamentoso. Enfim, a gente tem uma série de consequências que é muito difícil a gente associar à privação de sono, né? Vertigem, zumbido. Zumbido pode ser privação de sono, né? Então, assim, tem um monte de coisa que a gente tem que pensar antes de pensar no dormidor curto. Então, assim, o dormidor curto é uma exceção, né? Pouquíssimas pessoas são realmente dormidores curtos. A gente tem que sempre procurar ter um tempo de sono dentro daquilo que entre 7 e 9 horas, que é mesmo que a Academia Americana recomenda, né, Álvaro? Sim, entre 7 e 8 horas e meia, é exatamente isso. Você tem toda a razão. Porque Uhum. todo mundo quer ser dormidor curto na nossa sociedade, né? Exato. E aí, Todos você que querem. gosta de história, você sabe de onde vem isso? Isso vem, também foi uma coisa que eu aprendi esse ano, eu aprendi numa live com aquele argentino, Daniel Vigo. É. A gente teve na Revolução Industrial uma quebra, porque na Revolução Industrial começou a ter aquele conceito de produtividade, de progresso, de evolução e de tempo, né? Então começou a ter as rotinas de trabalho, as escalas, e aí a gente associou o tempo à produtividade a dinheiro. E aí a gente começou a encurtar o tempo de sono por conta dos trabalhos das fábricas. Você saiu do campo, você deixou de ser regulado pela sincronização, né? Luz, Pelo atividade dia, à física, noite. alimentação. Exatamente. Você deixou de É o usar os famoso sincronizadores. deitar e acordar com as galinhas. Paramos de fazer isso. Exatamente. Que são os nossos sincronizadores. Luz, Uhum. atividade e alimentação. A gente deixou de usar eles, a gente passou a usar o relógio. E aí, o que acontece? Quando a gente usa o relógio, a gente às vezes desalinha da nossa fisiologia. Ainda mais quando eu tenho escala de trabalho naquela época, né? Então, assim, o homem vinha de um histórico de dormir mais, de cochilar, da siesta, que era muito mais difundida, né? Dormir no Uhum. escuro e estar desperto no claro. E passou para um padrão onde você teve encurtamento do tempo total de sono, exclusão da siesta, praticamente, escalas de trabalho muito mais demanding, muito mais, Uhum. que te exigem muito mais, baixa exposição à luz, enfim, aí foi o início do fim, da boa qualidade de sono da nossa espécie, que agora a gente está tendo toda, né, tá Tem um aprendendo, trabalho para tentar reaprendendo. recuperar, né? Sim, mas é uma coisa que a literatura faz bem esse marco da É. Revolução Industrial. Todas essas Uhum. perguntas que estão aqui, eu estou recebendo aqui para o WhatsApp e a gente vai deixar para responder nos 15 minutinhos finais. Ou seja, daqui 10 minutos a gente começa a responder Nossa, as perguntas de todo mundo. então vamos falar sobre vacina, né, Andréia? Vamos, Senão a gente. vacina. Porque vai, daqui a pouco tá todo mundo querendo tomar a sua vacina, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Tudo isso. Isso. Ninguém aguenta mais essa pandemia, não tá fácil. É Principalmente a verdade. gente que tem filho pequeno, a gente que tem Não, agora criança. as Nossa. crianças já estão usando a pandemia como moeda de manipulação, né? Os meus filhos já estão falando, mamãe, eu tô na pandemia, por favor, eu preciso não sei o quê. Então, manipulação. Agora eles já Não, aprenderam, né? não tá Mas vamos lá, fácil. vacina. Vamos falar, Vacina. porque assim, vacina aí tem estudos, são muito bem desenhados, né? O que Só às não vezes a vamos gente falar da pode. vacina Covid, porque é uma É, coisa que vai ser não, diferente. Vamos falar de a gente não sabe. vacinação geral. Vacinação em geral, exato. É muito bem estudado isso, né? A vacinação é um modelo muito simples. Você vai lá, inocula um agente, né, infeccioso, que na verdade é a vacina, né? Seja vírus atenuado, vírus Uma partícula. fragmento, né, Isso. do micro-organismo. E tem estudos bem bacanas. Tem bem feito com vacina da influenza, do H1N1, da hepatite A, hepatite B. E mostra o Uhum. quê? Que quando os indivíduos que dormem bem na noite, no dia em que eles tomam a vacina, ou seja, tiveram um sono restaurador, com bastante ondas lentas, eles podem ter até 2 vezes mais titulação de, Repete, Álvaro, que eu acho que de você ficou congelado. Repete essa tua ops, última frase. tá, de novo. Os indivíduos que, quando são vacinados, né, dos estudos, em média, os estudos mostraram o quê? Que quem dormiu bem naquela noite, teve um sono restaurador, de boa qualidade, são indivíduos, eles podem chegar até 2 vezes mais titulação de anticorpos do que aqueles que não tiveram uma noite de sono adequada. Então é fundamental que se durma bem. Pode ser que aí, assim, a longo prazo, talvez isso possa se adaptar. Só que em estudos que eles fizeram, por exemplo, que indivíduos tiveram privação, que eles induziram privação mesmo, ó, você vai tomar vacina e não vai dormir essa noite.
teve estudo que eles tiveram que refazer a vacina do grupo que Não, ficou privado. não, Porque eles não exatamente. tiveram viragem imunológica. Então é Uhum. fundamental dormir. Tem um outro estudo muito bacana que eles dividiram os grupos assim. Ó, é um grupo que dorme menos que 6 horas, um grupo que dorme entre 6 e 7 horas e um grupo que dorme mais que 7 horas. Isso o quê? No cotidiano deles, como eles relatavam, no dia a dia. Então, a concentração de anticorpos no grupo que dorme entre 6 e 7 horas era mais ou menos 50% maior do que no grupo com menos de 6 horas. E o grupo que Entendi. dormia mais que 6 horas por dia, a concentração de anticorpos também era 50% maior do que o dos 6 a 7 horas. Ou seja, dormir é fundamental Uhum. para a gente poder ter uma boa resposta imunológica. É importante, ajuda muito, né, na resposta imunológica. E uma coisa que é super interessante, que foi o que a gente falou. Bom, o sono é pró-inflamatório no início da noite, é só no início da noite. Eu tenho uma resposta TH1, né, T-helper 1 maior, né, durante o início da noite, durante o sono de ondas lentas. Eu tenho mais produção de citocinas, de interleucinas, interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral. E eu tenho, então, uma coisa que eles falam que seria a convergência das condições ideais para essa boa resposta imunológica, né, para ter uma melhor resposta imunológica. Ondas lentas, N3, o cortisol que está baixo nesse horário, No no sono de início da onda noite, lenta, sim. com aumento de GH e prolactina. Pelo menos é o que se sabe até hoje. Essa Uhum. convergência aqui, daquilo que a gente falou, imunidade e endocrinologia, né? Essa convergência parece ser uma chave para a gente poder, do como o sono pode trazer uma melhor resposta. E E como eu aí, falei, pode hum, falar, desculpa. não, e aí assim, esse sono de onda lenta, que acontece mais na primeira metade da noite, Uhum, é o sono, por exemplo, que está mais prejudicado no paciente que tem fragmentação de sono, né? Que ele não consegue uhum, chegar, que é o caso do nosso bom e velho paciente com apneia. Então, exato. estou batendo nessa tecla hoje porque eu acho que é Uhum. uma coisa importante. Todo paciente que tem Sim, apneia, tratar a apneia, porque ele vai ter prejuízo metabólico e imunológico. E é importante sim. frisar isso. A gente É, esquece um pouco dessa parte no paciente com apneia. A gente lembra muito da parte metabólica, mas esquece dessa uhum, parte inflamatória, que também inflama os vasos, né? Então aumenta o uhum, risco cardiovascular e ele é um paciente que tem mais dor, né? Também a gente não vai poder é, entrar é hoje em pura dor, mas que também inflamação. tem tudo a ver com essa coisa inflamatória, né? De você dormir Sim. mal e sentir mais dor. Mas É. vamos lá, Tem vamos continuar. uma última coisa, que é o que eu falei. Então, não, se no sono, e a outra coisa que eu falei logo no começo, né, que o sono, o ritmo circadiano, o circadiano, né, ele regula a mobilidade, né, e que durante a noite eu tenho leucócitos mais não na circulação, mas mais no tecido linfóide. E o fato deles estarem no tecido linfóide, eles captam a vacina, né, o anticorpo da vacina no tecido linfóide. Então, a célula apresentadora de antígeno, elas vão estar juntas, elas vão se apresentar. E é à noite isso vai acontecer com muito mais intensidade. Que eles pegam, como, digamos, o sono tira eles de circulação, né? Ele vai promover o encontro das duas, da apresentadora e dos leucócitos T, de memória e tudo mais, para eles se encontrarem. Então, dormir é Uhum. muito É importante, romântico. é romântico, porque é fundamental, né? E a gente está deixando isso de lado. É isso que me É, deixa triste. E é, é, então é importante que a gente durma bem, exato. para enfrentar tudo isso. Ô Álvaro, vamos só falar aqui 3 minutos de doenças autoimunes. Qual é a importância do sono? Qual é a Tá. relação? É. Vamos lá. Eu vou falar até de inflamações crônicas, porque a gente também não só doenças autoimunes, mas também de infecção, né? Eu estava comentando no hospital, né, sobre a aula, essa live que a gente ia fazer. Alguém falou: "O Álvaro, mas e aquela mosca do sono da África, né? A tsetse?" Eu falei: "Puxa." Certo. Aí o pior que é engraçado que fazia um tempo eu tinha lido um artigo sobre infecções e tal. Mas não era nem. Mas a tsetse, né, que é a mosquinha que leva um tripanossoma, o tripanossoma Eu não brucei, né? lembro. Tem Me isso aí, pegou tem dois aqui de tipos. calça Tem a por do terra. leste, a do oeste. Não, 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 mas é aquela interessante.
ela causa sono, altera o ritmo circadiano. Sim. Porque esse agente, ele infecta o sistema nervoso central, é uma infecção crônica, faz infecção crônica, ele infecta o sistema nervoso central, e ele produz muita prostaglandina D2, que gera sono, né? Então, esse é um exemplo de infecção Uhum. causando sono. Tem uns artigos sobre infecção do HIV, que na infecção aguda talvez aumente a produção de N3, mas ao longo prazo fragmente. Né? Então, por exemplo, de infecções crônicas. Uhum. Agora, do autoimune, Teve aquela história, né? A gente que trabalha com medicina do sono que lembra, né? Daquela reação cruzada da vacina que teve uma época para influenza e que acabou tendo como consequência de algumas pessoas, elas ficaram hipersones. sim, era uma marca específica, né, que tinha que ter, as pessoas tinham que ter um HLA, né, autoimune específico, Uhum. tinha que ter a infecção, tomar aquela marca daquela vacina pontualmente, É. aumentava o risco, né, de desenvolvimento de narcolepsia, mas isso foi trocado, né, o imunogênico que Sim, poderia estar ali agora foi já não. trocado e É. resolvido. Era até assim, aumentou a incidência, mas o risco da H1N1 era muito, muito mais elevado. E tem uma outra coisa super interessante, que a gente está falando de interleucina toda hora. E a gente está vendo o pessoal usar muito, por exemplo, hoje a gente tem como é que fala? Os anticorpos monoclonais. Então, por exemplo, tem várias doenças autoimunes que usam anticorpos monoclonais anti-fator de necrose tumoral. Várias pessoas, Uhum. colites e tal. E é super interessante que quando você usa um desses anticorpos monoclonais, aumenta a chance da pessoa melhorar a qualidade do sono, porque elas estão com excesso de fator de necrose tumoral na doença inflamatória. Às vezes não melhora nem a doença autoimune, mas alguns estudos mostraram que não pode, apesar de não melhorar a doença autoimune em um ou outro paciente, mesmo não tendo melhorado, melhorou a qualidade do sono. É muito Uhum. interessante, porque é uma condição crônica, que é o que a gente está falando. A condição crônica leva à fragmentação, É. doença inflamatória E crônica. também, às vezes, a gente vê que existem doenças autoimunes latentes e que um distúrbio de sono precipita aquela Uhum. doença, né? Então, é, clássico, por exemplo, psoríase, né? Que você acaba tendo aquele gatilho e você manifesta, mas também a gente vê em algumas tiroidites que a privação de sono também pode ser o fator precipitante. E assim também em outras doenças, né? Então, Uhum. quem tem essa latência ou que tem doenças autoimunes na família, mais importante ainda estar preocupado com essa questão do sono. E na Uhum. vigência de que, o que será que aconteceu que agora presta atenção no sono, né? Álvaro, eu Uhum. vou começar com as Oi, perguntas, vamos aí lá. depois a gente volta aqui. Então, vamos lá. Uh, não sei se é relacionada com doença autoimune, mas vamos lá. Tomo êxodos, melhorou muita coisa, porém adquiri insônia. O que vocês acham daquele exame farmacogenético para tomar um remédio mais acertado? Eu não, eu Ó, não, não, não não. tenho experiência. O estudo farmacogenético de uso de antidepressivos, não sou psiquiatra. Aliás, eu nem peço. Se eu acho que eventualmente precisa, tem que ser com um psiquiatra. Ou eu discuto com a minha esposa, né? Que é psiquiatra. Mas o estudo farmacogenético ele é utilizado mesmo quando você tem refratariedade no uso de antidepressivos, né? São pacientes com quadros de depressão Uhum. refratária. Pelo menos é o que eu entendo, tá? Não acho. Eu acho que a questão dos sintomas depressivos com insônia, né, André, que é a nossa praia, É. muitas vezes o que precisa é talvez otimizar um pouco o tratamento antidepressivo ou otimizar o tratamento da insônia, né? A pessoa tem que conversar isso O que a gente com o sempre médico tem dela. como regra é assim, uma vez que as duas condições estão instaladas e preenchem critérios diagnósticos, ambas precisam ser tratadas. Então a gente não pode Uhum. tratar só uma esperando melhorar a Sim. outra. Está instalada? Uhum. Então tem que tratar as duas. E aí conversa com o médico e vê qual que é a melhor opção, porque cada Exato. caso, exatamente. O Quais são, escitalopram é um antidepressivo muito bom, né? muito bom. Vamos lá. Quais fatores influenciam a produção de anticorpos durante o sono?
o que que faz com que o meu organismo... Então, uma das coisas que você falou foi esse encontro romântico, né? A gente vai ter a apresentação multiplicada e a gente vai ter... Outra coisa que eu acho importante é a memória, né? A memória não aumenta só a quantidade de anticorpo, mas aumenta a rapidez da resposta na hora que você é reexposta àquele antígeno, né? Exato. A memória imunológica, o sistema, o sono, ele é fundamental para que ela ocorra de forma firme, né? Fixa, que ela seja persistente, perene, é super importante. Só vou falar agora da memória de um outro lado, Andréia, que é da memória nossa mesmo. Porque o sistema, uma vez eu vi uma aula muito legal também sobre esse tema, né, de sono e imunidade, mas ele tá, na verdade, era na verdade sistema imunológico, coisas que o sistema imunológico faz que a gente não sabe. E uma das coisas que ele apresentou era o quê? Na nossa memória, quando as coisas estão acontecendo, os neurônios vão fazendo ramificações. E essas ramificações, algumas delas vão ser perenes e vão persistir naquela memória. Elas vão sendo reforçadas, e aí ela vai ficar firme, vai ficar fixa, vai ficar perene. Mas as outras, é o sistema imunológico que vai lá e, digamos, poda aquele neurônio para fazer com que a outra, com que o estímulo fique passando na outra e fazer com que a memória funcione bem. Olha que interessante, é muito legal isso, muito bacana. E provavelmente acontece mais em sono REM. Que tem lógica, né? Porque exato. O sono REM é a hora que a gente faz, vai pro backup e vai pra lixeira, vai pro backup e vai pra lixeira. Vai e volta, né? Literalmente. Vamos lá. Mônica, faço TCCI porque tenho insônia há 20 anos. Tenho problemas hormonais que influenciam no sono. Sim, toda essa parte hormonal influencia no sono. A mulher, na época da menopausa, também tem uma bagunça um pouco no sono, tanto pela parte hormonal, como por alteração termorregulatória também, que acaba fragmentando o sono. E é uma questão. Mas TCCI hoje, padrão ouro para tratamento de insônia, 80% dos casos resolve. É ótimo, porque a gente não precisa usar remédio, né? Vamos lá. E doenças autoimunes? A gente já falou, relação com o sono e sua instalação ou atividade. A gente pode voltar, mas vamos em frente que a gente só tem 10 minutos. No envelhecimento, eu adoro essa coisa de sono e envelhecimento, Álvaro. Eu acho que no final do ciclo do Sleep Talk, a gente podia fazer uma live de sono e envelhecimento, porque é demais, não é? Então, olha, vamos lá. No envelhecimento, acordamos com dor generalizada pelo corpo. Isso tem a ver com as inflamações noturnas? Olha que legal essa pergunta. Puxa vida. Confesso que eu nunca li algo específico sobre a dor. A dor matutina é muito relatada aos pacientes com artrite reumatoide, né? Inclusive da semiologia, né? A dor poliarticular com rigidez matutina é muito clássica da artrite reumatoide. Será que poxa? É que assim, a gente eu vou ter sabe... que estudar, mas legal. E também, por exemplo, se a gente for pensar essa coisa da melatonina, a gente vai envelhecendo e vai produzindo menos melatonina. E a melatonina sendo todo esse maestro, né, dessa circuitaria noturna e diurna na ausência dela. E também, se a gente for pensar, o idoso, ele tem uma dificuldade de dormir um tempo contínuo, total de sono. Às vezes ele faz vários cochilos, né, fragmenta o sono durante o dia. E talvez ele não tenha uma qualidade de sono de onda lenta tão boa, né? Tem aí toda a questão respiratória, a flacidez da musculatura que pode estar prejudicando. Sarcopenia. Então, exato, também. Então, assim, tem outras comorbidades que vêm com a idade que talvez prejudiquem, sim, toda essa coisa inflamatória e seja um estágio onde a gente está mais inflamado. Uma coisa que existe, você falou de idade, eu lembrei de encurtamento telomérico, né? Telomérico, eu também. Idade. E a privação de sono crônica, ela pode gerar encurtamento telomérico das células, dos leucócitos em geral. Aí tem estudos variados, diminui a atividade das células NK, então, né, você sabe que eu tive que estudar, eu fiz logo no começo da pandemia, a esposa do primo do meu marido é dermato. Ela falou, quero fazer uma live de sono e pele. Eu falei, meu Deus, sono e pele, o que eu vou falar? Aí eu comecei a estudar, né? E aí você falou esse negócio do encurtamento dos telômeros, eu lembrei. A privação de sono crônica, óbvio, né? Ela leva a esse encurtamento dos telômeros e aí ela acelera o nosso envelhecimento global.
No caso, essa live foi da pele, então eu me foquei no envelhecimento da pele. Só que acelera o envelhecimento todo nosso. Então, no caso da pele, a gente Uhum. adquire algumas características de envelhecimento endógeno, né, que tem o envelhecimento por agentes externos, sol, poluição, tudo isso, e o envelhecimento interno, que é a perda do Uhum. colágeno, micro-rugas, as manchas, tudo isso. Isso acontece no corpo inteiro, né? Então, assim, privação crônica de sono acelera o envelhecimento. E aí assim, eu tô privado, tô acelerando o envelhecimento, eu tenho esse componente pró-inflamatório por estar privado de sono. Enfim, eu acho que é tudo, né? A gente é um organismo só, Sim, então acho que tá tudo é, junto ao mesmo tempo agora, né? Uma coisa não mais dá ou para menos. separar. Vamos em frente, que eu já tô aqui. A musculação muito intensa, mesmo de manhã, pode prejudicar o sono à noite? Acho que se referindo um pouco à microlesão, né? Eu acho que Eu acho que nada deve ser intenso, né? Assim, exagerado, né? Nada deve ser exagerado. Eu não acho que vai de manhã, não sei se teria todo esse poder. Talvez se eu resolver fazer uma musculação mais ou menos agora, vai ser intenso para mim e eu vou ter dor, a mas qualquer vou hora, eu dormir. Mas eu durmo de também. qualquer jeito. Graças a Deus eu durmo bem. Mas a questão da atividade física, principalmente, que a gente mais discute na medicina do sono, é a atividade física exagerada no final do dia, né? Que Isso. aí sim pode atrapalhar assim, o hábito de sono. Uhum. Só que o que eu falo também para os meus pacientes é muito assim, ó, mas se não tiver um outro horário, eu preciso que você faça atividade física também. Não pode Eu também largar. sempre acho que tem que fazer, independente do cronotipo e tudo É mais. Eu só não fundamental. gosto que faça se for privar sono. Se for para dormir 5 horas para poder fazer uma Não, hora de isso não tem atividade física, cabimento. aí, Não tem aí não dá. cabimento. Mas se Dormir é não, muito faz quando valioso. você pode, né? Não tem Exato. regra. Dormir Aí é aqui muito tem uma valioso. pergunta básica. Como faço para o meu paciente dormir bem? É muito amplo, né? Pô, Mas vamos lá, fala suas dicas. Como faço para o meu paciente dormir bem? Ó, eu cinco acho que minutos, a Álvaro. Tá, eu acho que a primeira coisa é ter bons hábitos. Eu acho que a gente tem que sempre, se o paciente tem queixa de sono, porque isso é importante, né? Quem dorme bem, tudo bem, né? Ótimo, né? Quem não dorme bem, eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer é mudar hábitos, que eu acho que é o maior problema hoje na nossa sociedade, né? Hábitos de sono inadequado. Então, um ambiente de sono que não é adequado, com barulho, com luminosidade, com temperatura descontrolada, o que mais? Excesso desse negócio aqui que nós estamos usando para a gente se comunicar, que é o Uhum. celular. Ó, gente, acabou, desliga, hein? Todo mundo desliga o celular, desconecta para poder dormir bem. Porque isso aqui a gente fica mesmo até tarde, os telefones Eu eletrônicos, acho que assim, TV, a gente pode começar pela né? higiene do sono, né? É, Começa pela higiene exato. do sono, É que fundamental. Eu acho que a exatamente. higiene do sono, rever os seus horários de dia de trabalho. Eu acho que uma coisa que eu tenho visto, André, que é super interessante agora na pandemia, que muita gente está falando, doutor, eu estou dormindo melhor, minha insônia melhorou. Alguns pacientes falam, melhorou porque agora eu demoro para dormir, mas eu acordo mais tarde, eu estou no trabalho, eu estou em casa. Eu falei, puxa, então eu acho que você não tinha insônia, eu acho que você tinha atraso da fase de sono, eu acho que esse é o diagnóstico. Sim, não, mas isso é super. Eu Não falo é? para eles agora. Eu falo, gente, vocês têm que É, aproveitar a pandemia para saber quanto para você dormir até precisa dormir, qual mais. é o melhor horário para você dormir também, né? Se Uhum. conhecer. Eu acho que conseguir trabalho perto de casa é uma coisa super importante aqui em São Paulo, nas grandes metrópoles. Eu estava conversando com uma amiga minha em Salvador, nós dois no carro. Eu cheguei antes dela. Ou seja, Salvador então não está muito tranquilo Tá também, não, difícil, é. de trânsito. Bom, Realmente está Álvaro, olha difícil. só, eu vou Hum. falar três coisas super rápido. Primeiro, olha, Filó, que linda. Lembra a nossa residente? Tá lá na Angola. Oh! Que A Filó demais, é um né? doce de Coisa coco. boa de fazer Manda live. um, Filó, um Deixa eu beijão falar, para você aí em Angola. a live vai Que ficar legal. gravada, então todo mundo vai poder ver que tem várias pessoas perguntando o que é higiene do sono. É um conjunto de hábitos e medidas comportamentais para melhorar a tua qualidade de sono. Então você pode colocar higiene de sono e tem várias dicas em vários sites, várias pessoas, enfim, dando dicas de higiene do sono. Uhum. E a outra coisa que eu vou responder rapidamente é o seguinte: teve uma pergunta muito legal sobre trabalhador em turno. Né? Trabalhador em turno é uma situação diferente.
Uhum, tá mais sujeito a risco metabólico, a risco imunológico, né? Funciona diferente, então tem que ter uma escala bem bonitinha, tem que ter uma compensação de sono, cochilo, tudo isso, que é um tema longo, a gente não vai conseguir falar sobre isso agora. Então, o uhum. que eu queria te pedir, Álvaro, para você fazer suas considerações finais? Bom, Deixa eu falar uma coisa. Você se ah, apresentou, mas você esqueceu de falar que você é membro da Comissão Científica de Medicina do Sono da PM, é também verdade. responsável pela organização do Congresso Do Paulista de Sono. Congresso, que ano que vem acontecerá, Acontecerá e vai ser se incrível. Deus quiser, vai ser um sucesso, vai ser muito Então vamos lá, bacana. agora você tem um É, minuto para bom, falar, senão não dá para tá. gravar. Eu acho que o que a gente tem que falar mesmo é que as pessoas têm que buscar uma qualidade de sono melhor, né? Não tem, como é que fala? Poção da Não imunidade. tem, não tem magia, O que a pílula, né? gente tem, não É. tem magia, o que a gente tem é que se cuidar. E se cuidar não é só fazer atividade física para ficar forte, bonitão. Não, se cuidar tem a ver também com dormir bem. E dormir o suficiente, que a gente vive numa sociedade que não dorme o suficiente. Eu acho que esse é o principal, Maravilhoso. buscar o sono Perfeito. da gente. Tá bom? Álvaro, super obrigada pela sua Eu que agradeço, disponibilidade. Foi André. uma Eu delícia, que te foi ótimo, agradeço. super descontraído. Eu fiquei muito à vontade. Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas. Que bom. Todo mundo aqui se sentiu em É, casa, perguntou bastante. Eu vou encerrar. Um beijo grande. Eu queria agradecer a todo mundo e nos vemos em 15 dias. a todos, um abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.